para vocês de uma pesquisa que foi feita sobre isso, de um pesquisador. Então, o que que ele fez? Para vocês entenderem a profundidade da programação do nosso DNA físico, a programação do nosso DNA energético e de como é muito mais fácil a gente repetir os padrões do que inconscientemente, né? Agora, quando a gente vai tomando a consciência, a gente vai mudando, porque senão a gente tende o quê? A repetir mais do mesmo. Então, por isso que busca por autoconhecimento é algo fundamental, deveria ser o primeiro item do que fazer na vida de qualquer pessoa. Então, esse pesquisador, ele pegou uma pulga e ele colocou ela dentro de um potezinho para fazer esse experimento, né? Esse é um experimento que realmente foi feito. E aí ele deixou essa pulga dentro desse pote por uma semana. Só que primeiro ele colocava lá e ela pulava, pulava, pulava. Ele colocou ela dentro de um pote, fechou o pote e deixou ela lá. E ela pulava, pulava, pulava. E no final da primeira semana, essa pulga já não pulava mais, porque de tanto essa pulga pular e bater, né, com as costas na tampa do vidro, ela foi se machucando. Então ela foi recebendo a informação de que pular dói, pular machuca. E ela parou de pular. Aí o que que ele fez? Ele pegou, abriu a tampa do pote e essa pulga então já não pulava mais, mesmo o pote estando destampado, mesmo ela podendo pular e fugir, que é o que a pulga faz tão bem, ela não fazia mais, porque ela tinha recebido um outro comando. E ali ela recebeu o comando que de limitação. E muitas vezes ao longo da nossa vida, a gente vai recebendo esses comandos de limitação, que era aquilo que a gente estava falando da nossa alma, né? A gente vem com uma programação maravilhosa, a gente vem com o nosso brilho da alma para essa dimensão, e a estrutura de vida da qual a gente nasceu, da nossa família naquele momento, do país que a gente nasceu, dos nossos pais, de quem cuidou da gente, a gente acabou se moldando exatamente aqueles padrões limitantes. E aí é como se a gente fosse esquecendo de quem a gente é, esquecendo das nossas capacidades, esquecendo dos nossos dons. A gente realmente foi esquecendo. É uma coisa impressionante, mas é exatamente isso que acontece. E nesse experimento que esse cientista fez, depois ele fez o mesmo experimento colocando várias pulgas no mesmo pote. E aconteceu a mesma coisa com as mesmas pulgas. E isso quer dizer o quê? Que muitas vezes a gente está preso também nessa coletividade, não só no inconsciente coletivo, mas na visão coletiva, e o quanto isso, às vezes, é maléfico para nós mesmos. Então, é como se a gente fosse uma luz andando no meio de uma vasta multidão onde todos estão sem luz. Quanto mais autoconhecimento a gente vai tendo, quanto mais a gente vai descortinando essas camadas que nos prendem a padrões limitantes, mais diferente a gente vai ficando, mais fora da casinha a gente vai pensando e agindo, vai mexer no rol de amigos, a família vai achar a gente esquisito, os relacionamentos afetivos vão falar, meu Deus, o que essa pessoa, o que está acontecendo, por quê? Porque a gente vai querer falar de outros assuntos, a gente não vai mais querer falar de programas de TV, de coisas que não acrescentam, a gente vai dar muito mais valor ao nosso tempo, porque a gente vai perceber o quão precioso é o nosso tempo. A gente vai voltando, quando a gente vai voltando para o nosso sentimento de poder pessoal, é algo incrível, porque a gente entende que a vida, ela depende única e exclusivamente da gente. Essa autorresponsabilidade, ela é maravilhosa, porque ela nos dá autonomia para fazer tudo. Uma vez eu ouvi uma frase de um cliente que ele vem toda semana, que é um rapaz super inteligente, e um dia ele falou assim para mim, e ele chegou cru, assim, sem saber nada disso, mas super inteligente, tudo ele colocava rapidamente em prática, os resultados dele, enfim, são muito rápidos. E um dia ele chegou e falou assim para mim, nossa, Simone, esse negócio da gente ir expandindo a mente, ele é meio esquisito, né? Ele falou, é bom, mas não é bom, né? Eu falei assim, mas por quê? Ele falou, porque a gente daí já não quer mais falar aquelas coisas de antes, já muda os amigos, já muda a namorada, já nada mais faz sentido, a gente vai ficando esquisito, né? Eu falei, é assim mesmo que acontece.
Ele falou: mas tem a parte boa, porque daí as coisas boas começam a acontecer. Eu falei: sim, as partes boas você começou a produzir, você começou a trazer como resultados para sua vida, né? Ou seja, vai realmente tirando essas nossas camadas antigas e, por incrível que pareça, determinadas pessoas, situações e coisas vão saindo da nossa vida. Só que pessoas, situações e coisas novas, de acordo com os nossos eus novos ou com as nossas camadas mais avantajadas nossas, vão chegando. Isso também é muito interessante. Então, quando a gente começa a perceber essa mudança, a gente também começa a se conectar com o flow, o fluxo, porque daí a gente começa a perceber que saem pessoas que sugavam a nossa energia, os chamados vampiros energéticos, aqueles que estavam nos distraindo, aqueles que estavam falando que também que não ia dar, que as coisas na nossa vida não ia dar certo, ou que aquilo não era pra gente. Esse é um ponto também muito importante da gente trazer para a nossa vida, é assim, não existe não dar certo. Tudo na nossa vida pode dar certo, basta a gente querer. Tudo na nossa vida a gente pode fazer, basta saber se faz sentido para a gente, se tem a ver com o que a gente quer fazer, se vai ser benéfico para nós, porque sendo benéfico para nós, será benéfico para o todo. Quanto melhor eu estou, melhor eu fico e melhor eu consigo emanar para o mundo. Então, todas as pessoas que ao longo da vida vão falando que não é para gente, que não vai dar certo, não é para você, a gente tem que entender que aquela pessoa está falando dela. Aquela pessoa está falando das crenças limitantes dela, dos padrões limitantes que são dela. E às vezes, nesse momento de conexão, de expansão que a gente está, o que acontece dentro da gente? A nossa luz maior, ela vai saindo para fora. Porque a gente está mudando a nossa energia, está mudando a nossa frequência. Quando a nossa luz maior começa a sair para fora, inconscientemente, prestem atenção nisso que é bem importante, inconscientemente a gente vai puxando as sombras das outras pessoas. E aí o que começa a acontecer? Se eu puxo a sombra do outro, o outro vai se irritar com a minha presença, o outro vai falar que eu estou errado, o outro vai falar, mas imagina, quem sou eu para pensar isso? E aí o que a gente vai pensar? A gente não vai julgar e culpar o outro, a gente vai entender assim, bom, eu estou mudando, a minha sombra já está começando a incomodar, a minha luz já está começando a incomodar a sombra do outro, graças a Deus, sinal que eu estou no caminho certo, mas o outro está se espelhando em mim. E eu também estou me espelhando no outro, porque aquilo que o outro está falando, os nãos dele, às vezes estão espelhando ainda os nãos do meu pai e da minha mãe interno, os nãos que eu recebi lá na infância. É por isso que a gente não julga o outro, quando o outro faz ou fala algo pra gente. Porque se a gente entra no julgamento, a gente entra no eu humano, a gente entra no eu julgador, a gente entra no nosso eu inferior. E essa é a chave das coisas externas acontecerem não boas e a gente não entrar. Porque é fácil entrar. Só que quanto mais a gente vai fazendo esse movimento de não entrar, isso daí faz com que a gente não seja reativo na vida, mais isso vai se tornando o nosso novo eu e mais fácil isso vai ficando. Aí aquele versículo que diz na Bíblia, que está lá no Salmo 91, que fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, é isso. Pode estar desabando o mundo aqui, desabando o mundo lá, todo mundo está me xingando, todo mundo está falando que eu isso, que não é para mim, que não sei o que lá. E eu, um Buda. Por quê? Porque eu estou na minha essência, eu estou na minha verdade, eu estou na minha certeza, então eu não preciso ser reativo com o outro, não preciso brigar com o outro, eu não preciso querer impor os meus pensamentos, eu não preciso impor a minha ideia, porque todas as vezes que a gente quer impor algo, é porque a gente, na verdade, não é aquilo. Então a gente quer provar para o outro que é. O ser é diferente do querer ser. Então quando eu sei que eu sou isso, o outro pode falar o que ele quiser, que eu tô ótima assim, eu deixo o outro ali, nas neuras dele. Eu não entro naquilo, eu não abro aquele presente que eu recebi. Porque a caixa às vezes é linda, mas o conteúdo é péssimo, então eu não preciso abrir se eu não gostei de quem está me dando o presente. Então isso é
inteligência emocional. A inteligência emocional, ela não é construída no mental. Ela é identificada no mental, mas a inteligência emocional a gente só constrói de dentro para fora. É um estado de espírito, isso é o que fala um estado de espírito. Tá? Aquela pessoa tem um estado de espírito, sim. O que é o estado do espírito? É deixar com que o teu espírito, com que a tua alma seja maior do que o teu eu inferior.